Fala aí pessoal, tudo bem? Leonardo novamente aqui. Pô, um assunto bem interessante. A gente está aí, começando 2023, e nós percebemos que começaram a surgir novamente os concursos públicos, né? Ficaram um tempo aí fora em razão da pandemia, entre outras questões de orçamento público, mas a gente parece que está tendo um novo engajamento nisso aí. E uma coisa muito importante quando nós pensamos em concurso público é a forma como você vai desenvolver o seu estudo, né? O verbo estudar, ele passa a ser central nas suas análises. Não só para um concurso público, se você também quer fazer um mestrado, ou uma prova, ou se dedicar a uma pós-graduação, cada etapa dessa exige uma forma de estudar diferenciada. Pois bem, pessoal, eu já estou um pouco calejado de concurso público. Foram muitas reprovações, alguns sucessos, e nesse meio tempo aí eu consegui, vamos dizer assim, lapidar uma forma que foi somada à psicoterapia. Inclusive, essa forma resultou num artigo científico que foi publicado em 2008, né? O exercício do estudar destinado a concursos públicos. É um artigo em que eu traço ali rapidamente, né, dentro da limitação que é exigida para um artigo científico, o que é esse verbo estudar, por que ele foi tão negativado. A gente sempre ouviu dizer que quando a gente tem que estudar para alguma coisa, sempre a gente tem aquele desânimo, porque esse verbo, ao longo do tempo, ele nunca foi potencializado. Então eu trouxe uma análise desse verbo nesse artigo, juntamente com técnicas de psicoterapia e outras técnicas que justamente objetivavam o quê? Otimizar o seu estudo. Só que a gente tem que fazer uma avaliação um pouco mais ampla do que isso, né? Quando você vai pensar em fazer um planejamento de estudo, você tem que se conhecer principalmente, isso é um básico. Então eu vou dar uma dica bem simples aqui, é muito comum. O pessoal que pratica esporte, por exemplo, já ouviu falar muito nesse tal de pace, né? Qual é o seu pace de corrida? Quantos quilômetros você faz? Quantos minutos você consegue fazer em um quilômetro, né? Isso parece uma coisa simples, mas para quem faz uma corrida é muito diferencial numa análise geral. Você pode pensar nessa mesma dinâmica se você, por exemplo, quantas páginas você consegue ler? Quantos minutos você demora para ler uma página, por exemplo, do tamanho de um A4? Né? Então, para você planejar o seu estudo, até essa matematização do estudo é necessária. Outra coisa importante que você tem que saber, isso é fundamental, né? Um cuidado primordial com os olhos, do ponto de vista muscular, que é muito importante você entender como é que funciona a dinâmica dos olhos. Obviamente, quem está pretendendo estudar tem que ter uma leitura, vamos dizer assim, razoavelmente apurada e uma saúde dos olhos bem cuidado, vamos dizer assim. E ele vai trazer mais ou menos como é que cuidados a gente precisa ter sobre esse ponto. Eu vou trazer aqui, pessoal, duas dicas fundamentais. É fundamental, você que está começando a estudar, que está um tempo parado, que quer voltar e entrar num ritmo mais otimizado do seu tempo, por favor, não saia aí sentando de qualquer maneira, pegando material de estudo, lendo uma quantidade que você não está acostumado a ler. Então eu vou trazer aqui duas dicas simples que você tem que saber para começar o seu estudo, beleza?